Olá pessoal, aqui é o professor Tata Fortuna com mais uma videoaula aqui no canal Matemática do Tata. Antes da explanação da aula, por favor, dá aquela curtida, confere se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Teorema de Pitágoras, a aplicação dele em um quadrado. A nossa aula específica hoje é a aplicação do Teorema de Pitágoras em um quadrado. Diagonal. O que é a diagonal, pessoal? A diagonal em um polígono é uma reta que eu traço de um ângulo até outro ângulo não adjacente, ou seja, a outro ângulo não vizinho. Até mesmo porque se eu traçar uma reta de um ângulo para o ângulo vizinho, eu vou por cima da reta, né? É a própria reta, é o próprio lado, no caso aqui do quadrado. Então, considerem aqui, pessoal, esse quadrado aqui ABCD, quadrado ABCD, beleza? De lados A, claro. Lado A dos quatro lados, pois é um quadrado, né? O que é preciso para ser um quadrado? Quatro lados iguais e ângulos retos, ângulos iguais a 90 graus. Porque tem um polígono que também tem quatro lados iguais, que é o losango, porém o que os diferenciam são os ângulos. Beleza, mais uma vez, repetindo, o quadrado ABCD, e eu tracei aqui uma diagonal, ó, a diagonal que eu estou chamando de D. Quando eu traço essa diagonal, eu divido esse quadrado em dois triângulos retângulos. Olha aí. Então considere, ó, somente o triângulo BCD. Qual é o triângulo BCD? Vou tracejar aqui de preto. B, D, C, D. E tá aqui de vermelho já, ó. Que eu vou traçar de preto o lado D. Bora fazer isso aqui do lado, né? Esse triângulo retângulo. Vamos separá-lo? Então tá aqui, pessoal, ó. Certo? O triângulo BCD, ó, BCD eu separei para cá, isso aqui é a diagonal D, né? BD, A, CD também A. Ou seja, quando eu tenho um triângulo retângulo, ó, tá aqui o ângulo de 90 graus, beleza. Onde os catetos são iguais, esse triângulo retângulo nós chamamos também de triângulo retângulo isósceles, beleza. Então aplicando isso no Teorema de Pitágoras, o que é que nós temos? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bora aplicar. Então tá aqui, ó, a hipotenusa nesse caso é a diagonal. Então ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos A ao quadrado. Beleza. Aqui nós temos D ao quadrado, que é igual A ao quadrado mais A ao quadrado. Termos semelhantes, ó. A mesma letra A está elevada ao mesmo expoente. Então eu só repito esse A ao quadrado, estou somando. Aqui eu tenho um 1 ao quadrado, aqui eu tenho outro 1 ao quadrado. Nós temos 2A ao quadrado. Beleza. Agora nós vamos fazer a operação inversa da potenciação. Ó, aqui está elevado ao quadrado. Do outro lado, no outro membro, nós vamos tirar a raiz quadrada. Então só D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Então, D é igual a, pessoal, A ao quadrado. Quando dentro de uma raiz quadrada, pois o índice aqui é 2, tem um termo elevado ao quadrado, esse termo sai para fora. Só quem está elevado ao quadrado aqui é A. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, ó, A. A raiz quadrada de 2, não tem. Exata, né? É um número irracional, fica dentro do radical. Então, nós temos aqui, ó, o valor da diagonal deste quadrado de lado A, beleza? Então o valor dessa diagonal é A raiz de 2. Repara uma coisa, ó, A raiz de 2. A, quem é esse A? Perceba que é o lado do quadrado. Coincidência? Não. Pessoal, a diagonal de qualquer quadrado sempre vai medir o lado desse quadrado raiz de 2. Então pronto. É sempre isso. Então, se deparou com um triângulo retângulo isósceles, tá pedindo aqui a medida x, ó. Quanto equivale x? Que nesse caso está oposto ao ângulo reto, né? De 90 graus. Esse x é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, ó, como os catetos são iguais, ó, triângulo retângulo isósceles, o valor dessa hipotenusa pode ter certeza que vai ser esse 12, que é a medida de cada cateto, raiz de 2 sempre. Raiz de 2 sempre. Não tem para onde correr. Ora,
Triângulo retângulo, professor. Pitágoras. Beleza, aplique. Quanto mais exercitar, melhor você fica, né? Mas, para não perder muito tempo, numa prova aí que existe tempo, né? Se você tem um triângulo retângulo, repetindo, de catetos iguais, a hipotenusa vai medir a medida de um desses catetos, claro, nesse caso 12, sempre raiz de 2. Bora aplicar o teorema de Pitágoras para vocês verem, ó. Hipotenusa ao quadrado é o x. X ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, quadrado de 12, quadrado de 12. X ao quadrado é igual. Quadrado de 12, 144. Mais, aqui de novo, 144. X ao quadrado é igual. Mais, soma de 144 mais 144 igual a 288. Agora eu vou tirar a raiz quadrada, ó. X é igual a raiz quadrada de 288. Beleza, ó. Eu não vou colocar aqui 288 porque 288 não tem raiz quadrada. Eu decomponho em fatores primos esse 288 e coloco aqui, né, os termos elevados ao quadrado. Nesse caso eu vou decompor 288 em fatores primos. Primeiro fator primo é 2. 282 por 2, 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9. É ímpar, não dá por 2, o próximo primo é por 3, dá. 9 por 3 é 3, 3 é por ele mesmo que dá 1. Terminou. Então, pessoal, como é raiz quadrada, o índice aqui é 2, que não precisa aparecer, você vai colocar aqui os termos ao quadrado, ó. 288 é o mesmo que, aqui quantos 2 tem? 2. 2 ao quadrado vezes... Olha aqui, mais 2. 2 ao quadrado vezes... Opa, aqui tem 2, 3, ó. 3 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Beleza. Então, x é igual a... Repetindo. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 dá 288. Né? É a forma fatorada. Então, pessoal, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2. Né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado? Esse 2 vem para fora. Raiz quadrada de 3 ao quadrado? Vem só o 3 para fora. Vezes, ó, esse 2 não está ao quadrado, ele não tem raiz exata, fica dentro do radical. Então, pessoal, ó, x é igual a 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, repete raiz de 2. Então tá aí, pessoal, ó, x é igual a 12 raiz de 2, o mesmo que eu logo percebi pela propriedade da diagonal de um quadrado aplicando o teorema de Pitágoras, tá bom? Então não precisa aplicar, é só você lembrar que a diagonal de um quadrado é dada por L raiz de 2, ou seja, a hipotenusa de um triângulo retângulo onde os catetos são iguais, essa hipotenusa vai medir esse cateto raiz de 2 sempre. Então é isso aí, pessoal, mais uma videoaula aqui com o professor Tata Fortuna. Curte, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, abraço!